Bom, meu nome é Henrique Castilho, eu sou superintendente da SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, onde todas as manutenções e obras da cidade são feitas através da SUDECAP. Bom, vamos falar então especificamente aí da iluminação pública, que o contrato de PPP, né, que é participação público-privada, é o tipo do contrato. O contrato de concessão é o AJ 016/2016. O período de contrato é 20 anos, então até 2037, e o valor do contrato é 991,7 milhões. E pontos modernizados de iluminação pública são 180 mil pontos. Dados importantes aí da iluminação: o término da modernização foi feita em 2021. Pontos modernizados aumentou de 180 mil para mais de 85 mil luminárias, porque a cidade está sempre em crescimento. Ainda foram feitas a eliminação de destaque, foram 13 equipamentos urbanos de valor histórico, cultural ou paisagístico. E também tem a telegestão de mais de 28 pontos de unidade de iluminação pública, que são cerca de 32 mil luminárias. Foi muito pensado e planejado todo esse trabalho, dividido aí em 5 marcos. Foi feita uma pesquisa de mercado para verificar qual da região mais pobre para a região mais rica, ou seja, aquele cidadão, aquele munícipe que chega em casa à noite, muito tarde, então tem que ter uma iluminação muito boa para evitar furtos, roubos, etc. E também ele sai de madrugada, ele sai por volta de 4, 5 horas da manhã trabalhar. Então, a gente começou aí o Marco 1, foram 49 mil pontos em agosto de 18, foi as regionais de Venda Nova, Norte e Barreiro, como eu disse aí, por questões de renda per capita, né? O Marco 2, 38 mil pontos, abril de 19, as regiões Nordeste e Leste, como está sendo mostrado aí no mapa. Aqui então começou Venda Nova e Norte, né? E Barreiro, aqui embaixo, depois Norte e Leste. Depois entramos no Marco 3, que é regionais da Pampulha, Noroeste e Oeste e Centro-Sul. E o Marco 4 pegou regionais da Pampulha e depois pegou a regional da Centro-Sul. Complemento, quer dizer, Centro-Sul, como é muito grande, foi dividido em 2 etapas. E, finalmente, o Marco 5 terminou, então, a região da Pampulha, Oeste e Centro-Sul. Houve necessidade de fazer divisões aí de Pampulha, Oeste, Centro-Sul e Pampulha, como eu disse, porque onde tem muito ponto de iluminação, então a gente fez uma divisão, sempre atendendo aí nesse caso, nessas regionais aí, que a renda per capita é mais alta, mas atendendo realmente para que a gente pudesse ir modernizando pontos mais sensíveis da cidade. Bom, essa estratégia da prefeitura, então, como eu disse, foi feita aí um elevado nível de serviço e desempenho de iluminação pública e tornou-se efetiva a partir do contrato de concessão administrativa de 2016 e 2017, né? Então, foi feita aí foi delegada para a sociedade de propósito específico, foi um SPE, através de uma parceria público-privada, e lembrando aqui claramente que é muito importante essas 3 letrinhas, PPP, participação público-privada, onde nós, como poder público, temos que dar toda a assistência necessária, fazer um trabalho realmente com esmero junto ao privado, para que realmente a coisa tenha sucesso, como a gente teve aí nessa PPP da iluminação pública. E a empresa que ganhou a concorrência na época foi a BHIP, que é a BH Iluminação Pública. Ela assumiu, então, o desenvolvimento, modernização, ampliação, eficiência energética, operação e manutenção da rede municipal de iluminação pública. Quero dizer que, à época, aí antigamente era a CEMIG quem tomava conta de toda a iluminação pública da cidade de Belo Horizonte, então era um dos maiores problemas que a gente tinha na cidade, da ordem de 30% a 40% de reclamações, e hoje não passa de 1%. Então, realmente é um sucesso muito grande. Claro que os parâmetros técnicos adotados foram os da norma da ABNT NBR 5101, e a gente teve toda a cidade iluminada no período de 2017 e 2020.
incluído aí, como eu disse anteriormente, as iluminações de destaque de principais patrimônios culturais da cidade, como, por exemplo, a Praça da Liberdade, Viaduto Santa Teresa, e de um sistema de telegestão nas vias principais e de tráfego intenso. Bom, então foi um trabalho muito grande, não é um trabalho fácil, né? A gente poder modernizar uma cidade inteira. Existe aí um trabalho integrado de toda a prefeitura, junto à BH Trans, junto à Urbel, porque a gente precisou de entrar em vilas e favelas também. Um trabalho intenso de todos nós para que realmente a gente pudesse dar também a parte de poda e supressão de árvores, porque a Belo Horizonte é uma cidade muito arborizada, e a gente precisava, então, muitos locais precisam de fazer uma poda em alguns locais, às vezes até uma supressão quando aprovada, que a gente tem aí todas as normas que nós temos que seguir, né? Que se vai fazer alguma poda ou supressão, quando há necessidade, a gente faz então todo um trabalho que é feito pelos nossos engenheiros agrônomos florestais, enfim, todo um trabalho para que realmente a gente pudesse ter, porque a iluminação de LED, ela tem que pegar de muro a muro. Quando eu falo de muro a muro, é muro de uma casa até muro do outro. Quer dizer, você pega o passeio, a rua e o passeio, ele tem que estar muito bem iluminado. E é um acompanhamento muito grande. Bom, os resultados, como pode ver nessa tela aí, a evolução da redução do consumo de energia elétrica, nós saímos aí de 361 mil quilowatts-hora dia médio para hoje, em 2022, para 151 mil. Quer dizer, antes da modernização, a gente tinha 361, 2018, 335 e, sucessivamente, chegamos aí em 151 mil. Quer dizer, realmente, houve uma redução em torno de 58% do consumo médio diário. Quer dizer, realmente foi, além da qualidade do sistema de modernização de LED, né, que antes era vapor de sódio, você vê uma redução substancial aí no quilowatts-hora dia. Em média, houve uma redução de 209 mil quilowatts-hora dia, ou seja, se você considerar o valor 0,52, economia por dia, R$90 mil, economia do mês, 2.720.000, você chega a uma economia anual em torno de 32 milhões de reais, quase 33 milhões de reais. Então, e as consequências disso são muito boas, além de diminuir a área criminal, vamos dizer assim, que a palavra não está saindo da minha boca aqui agora, na área criminal, ou também está mais qualidade para as pessoas, você consegue ter uma cidade muito bem iluminada, e é toda muito bem iluminada hoje. Também é feita uma revisão agora, um acompanhamento com a empresa Ernst Young, que é o verificador independente contratado pela prefeitura, onde a gente vai verificando ponto a ponto, mesmo modernizado, se existe algum ponto obscuro, algum ponto escuro na cidade. E a gente não vai hoje fazendo atualização, as atualizações, que é a parte de revisão que nós estamos fazendo hoje. Para vocês terem ideia, em feitos de CO2 equivalente, nós temos hoje uma economia, uma redução de emissão de gases de efeito estufa de 148 toneladas dia de CO2, equivalente, você pode fazer uma comparação, né, equivalente, né, a 32,2 veículos leves dirigidos por um ano. Depois você tem 16 mil, em torno de 17 mil galões, que é 63 mil litros de gasolina consumida, né, o que está aqui. Depois você tem um consumo de consumido de energia em 17,8 residências por um ano. Depois você tem cerca de 18 milhões, quer dizer, correspondente, né, a 18 milhões de smartphones, e o reciclo está em torno de 50,4 toneladas. Quer dizer, quando você compara esse trabalho que foi feito, considerando aí a questão do gás de efeito de estufa, então você pode comparar com relação a esse comparativo que a gente fez. Então, aqui em torno, no final, de 6.304 sacos de lixo. E também favorece a emissão de gás estufa na atmosfera do dióxido de enxofre. Então, gente, é uma apresentação rápida, só para entender aqui a importância que foi feito nisso em Belo Horizonte. Eu acho que na América Latina, em tempo de execução, nós realmente somos aí fomos muito privilegiados e conseguimos executar esse trabalho a contento, a tempo, com muita excelência nesse trabalho, com muita dedicação.
e os efeitos são muito grandes em toda a cidade, inclusive áreas que eram muito vilas e favelas, que nós estamos começando a atender, e esse plano agora tende a aumentar. Quer dizer, cada dia que passa, além da qualidade que nós vamos ter no sistema, estamos tendo no sistema de iluminação pública, tem também essa questão da emissão de gases de efeito, né, de estufa. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, é uma rápida apresentação. Agora, eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho uma reunião com o prefeito de Belo Horizonte, uma apresentação de um plano de impostos, uma assinatura de contratos. Vai ficar aí a Patrícia Marucci, que é a chefe de departamento da iluminação pública, e tem também o Ricardo, que é assessor dela. Então, esse trabalho foi iniciado aí em 2017, eu entrei na prefeitura em setembro de 2017, lá para cá todo o trabalho foi acompanhado por todos nós, aqui eu principalmente iniciei esse trabalho como diretor de iluminação pública na prefeitura, e de lá para cá nós vamos trabalhando juntos para que a gente tenha toda essa qualidade que a gente conseguiu ter com relação a essa parte. E, além do mais, lembrando que nós temos aí uma telegestão que vai fazer com que a cidade seja toda interligada também. Quero agradecer a todos, muito obrigado e um ótimo dia. Obrigado, Henrique. Muito interessante o panorama sobre a iluminação pública, né, de Belo Horizonte, como é que, de certa forma, causou, né, uma maior satisfação, mas também, né, economia e mais sustentabilidade para a cidade de forma geral, né? Enfim, obrigado aí pelas contribuições. Agora, seguindo para a segunda painelista, né, senhora Eleonora Sade de Assis, que é coordenadora do programa Compasso da UFMG, né, nossa querida Universidade Federal de Minas Gerais. A senhora Eleonora, professora, pode ficar à vontade para fazer sua apresentação. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto Escolas Solares, né, que é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte, que já vinha trabalhando num plano de implementação do uso de energia solar em edificações públicas municipais, e nós participamos, né, especificamente desse projeto, trabalhando na maior escola, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, que é a Herbert José de Souza, que fica no bairro Novo Arão Reis. Pode passar. O programa Compasso é um programa de parceria, né, entre o município de Belo Horizonte e professores e estudantes da Escola de Arquitetura da UFMG. É um programa, né, de extensão. Esse trabalho, então, ele teve início em 2018. É interessante a gente observar, né, que o estado de Minas Gerais é um dos estados que mais tem potencial de uso de energia solar, como a gente está vendo aqui nesse mapa, né, elaborado pela CEMIG, a respeito desse potencial. O próprio estado de Minas Gerais é o estado que mais investe, tem o maior percentual, né, de potência instalada em termos de geração de energia solar. Porém, Belo Horizonte não é a cidade que mais tem utilizado esse sistema, né? Então, a gente observa ali, Belo Horizonte, no ranking nacional, está em 10º lugar, o que mostra que a gente tem um potencial enorme ainda, né, de crescimento, para estarmos, inclusive, à altura, né, da situação, né, do próprio estado de Minas Gerais como um dos maiores produtores nacionais de energia solar. Essa imagem é a imagem tirada do Google, né, da região ali do bairro Novo Arão Reis. É uma das regiões mais vulneráveis a mudanças climáticas, e, no caso, o Compasso tem trabalhado especificamente dentro dessa perspectiva, né, com a prefeitura. A escola tem um padrão de construção CARP em 2 blocos, como a gente está vendo ali, e em 2016 a prefeitura
tinha um relatório de uma empresa consultora mostrando, né, a partir de um levantamento das escolas municipais como um todo, de um potencial de economia de energia, né, como a gente está vendo ali nesse gráfico, da ordem de 48%. E muito disso ligado à questão da iluminação, que é o maior consumo desagregado, né, que a gente tem para os finais. Nas escolas, né, na edificação típica, e um percentual relativamente menor, né, ligado à questão do uso de equipamentos, né, como projetores, ventiladores, motores, etc. Então, entre esse levantamento feito por essa empresa, mostrando o potencial, né, de economia de energia, e a efetivação disso no caso das escolas, evidentemente, existe aí um diferencial, né? Uma coisa é você identificar o potencial, outra coisa é como fazer. Pode passar o próximo. Então, esse como fazer está ligado, né, a uma abordagem de melhoria de eficiência energética na edificação. E no caso específico do compasso, né, um dos princípios é que isso seja feito a partir de uma perspectiva participativa. Então, tipicamente, é uma abordagem de 5 passos, né, que a gente poderia dizer, e o que a gente tem ali é uma primeira etapa, onde é feita uma avaliação pós-uso, né, ou pós-ocupação, a PO, que a gente chama de energética, onde é feito todo um levantamento de dados de consumo, de energia, de uso e ocupação da edificação. Evidentemente, isso é feito, né, a partir de visitas técnicas, de reuniões com a comunidade da escola, com os professores, com os técnicos, né, que fazem o suporte ali de manutenção do edifício. Então, é um processo que dura alguns meses, né, visto que é um edifício normalmente complexo do ponto de vista de uso. No caso específico dessa escola, ela funciona em 3 turnos, né, uma escola que tem 1.000 alunos, então realmente muito grande. A partir daí, né, cruzando os dados de consumo com os dados do calendário escolar, a gente elabora, né, um modelo de consumo de energia para os finais. Esse modelo é calibrado até que ele realmente consiga reproduzir as condições de consumo em função do calendário. E a partir daí a gente parte, né, para simulações de cenários de consumo, a partir da situação atual, né, que foi calibrada, e o que se pode obter, né, com eventuais cenários de mudanças. Então, foram elaborados 3 cenários, justamente porque a decisão do nível de eficiência possível de ser atingido é uma decisão coletiva, né? Não apenas técnica, no caso, né, da equipe de arquitetos, mas também com relação à própria escola, à própria condição, né, de gestão do município. A partir daí, é feito também um levantamento das condições do sistema elétrico predial. Muitas vezes há problemas de manutenção do sistema elétrico, então a gente tem que fazer toda uma recomendação para uma reforma, né, de adequação, que a gente chama de retrofitting, e depois, complementarmente, aí sim entra o projeto do sistema fotovoltaico interligado à rede. Por quê? Porque a gente partiu do princípio de preparar a escola para concorrer, né, como piloto ao programa de eficiência energética da própria companhia concessionária, né, da própria CEMIG. Então, há uma série de regras, uma das quais é a seguinte: a CEMIG faz a interligação à rede, no caso do investimento, né,
num determinado edifício institucional, desde que se comprove que o edifício tem eficiência energética. Claro, você não vai colocar uma usina de conversão solar para queimar energia, né? Com um edifício que desperdiça esse recurso. Então, essa é que é a ideia, e a partir daí também os próprios alunos fizeram todo o procedimento de etiquetagem de eficiência energética da escola, porque o laboratório de conforto ambiental da Escola de Arquitetura é associado, né, um dos laboratórios associados à Eletrobras, então um dos laboratórios credenciados, né, a desenvolver o procedimento de etiquetagem. Quais são as consequências, né, de um tipo de trabalho desse? Primeiro é a questão da melhoria de eficiência energética e da economia, né, que se pode obter na conta de energia e no próprio consumo do edifício. Depois, a própria instalação e o próprio procedimento pode ser revertido, pode ser usado, né, no próprio currículo escolar, na educação de jovens e adultos com relação às questões ligadas à energia. E, além disso, todo um processo de geração de novos trabalhos, novos pequenos negócios localmente, pode ser desenvolvido, né? Não apenas a partir da própria capacitação da comunidade local como eletricistas, a própria CEMIG, né, tem esse tipo de programa, isso pode ser um trabalho em conjunto, né, com a municipalidade, mas também as próprias pessoas assim capacitadas podem se incumbir, né, do processo de manutenção e limpeza periódica do sistema, além da possibilidade, né, do uso de energia solar ser expandido, né, para a própria comunidade, que é algo que a gente começou a estudar num segundo momento agora. Então, alguns dados, né, que a APO mostrou são bastante interessantes e estão ligados ao próprio procedimento de manutenção, as condições, né, regulares de manutenção e que podem ser discutidas com a comunidade no sentido de se criar, né, processos, procedimentos que ajudem, né, a administração da escola a trabalhar, né, com essa perspectiva da manutenção para o melhor funcionamento, né, em termos do consumo energético. Então, o que a gente observou? Que havia uma parte dos equipamentos que não estavam funcionando e boa parte deles não eram adquiridos tendo como princípio, né, a etiqueta de eficiência energética do equipamento. Então, isso é algo interessante de ser discutido até do ponto de vista do tipo de compras, né, que a municipalidade faz, ou seja, as licitações são sempre pelo menor preço, mas é possível se colocar padrões e características a serem cumpridos, como, por exemplo, as condições de eficiência energética, né, desses equipamentos. Um quarto, né, das lâmpadas da escola não funcionavam ou estavam faltando. Então, a escola não funcionava a plena carga do ponto de vista da iluminação e do consumo de energia para a iluminação. E uma parte expressiva, né, do sistema de iluminação não atendia às normas brasileiras, não atendia especificamente a NBR 8995, que lida com a questão da iluminação de áreas de trabalho. Isso é especialmente importante em escolas, porque nessa idade as crianças ainda estão desenvolvendo, né, a sua capacidade de visão. Então, a iluminação adequada das salas é muito importante. Pode passar o próximo. Então, como a gente está vendo aqui, né, foi feita uma análise da situação atual
para comparação em relação às propostas previstas, tanto do ponto de vista do consumo quanto do custo de equipamentos e iluminação, e a gente vê que mesmo na situação atual em que a escola não funcionava de maneira adequada, as propostas ainda conseguiam reduzir expressivamente o consumo de energia, melhorando em muito a qualidade, né, dos sistemas. Próximo. Esse tipo de trabalho pode ser feito do ponto de vista estritamente profissional, ou seja, do ponto de vista estritamente do projeto de eficiência energética? Claro que não. Então, aqui a gente está vendo, né, toda uma constelação de atores que interviram nesse processo, inclusive para dar viabilidade à implementação do sistema de eficiência energética, no caso específico do sistema de iluminação, e depois a própria implantação da usina solar, né? Então, aqui a gente está vendo agora os telhados, né, do edifício, com o sistema implantado. Nós observamos, né, que essa troca de equipamentos e lâmpadas por sistemas mais eficientes poderia, em relação à situação atual, que não era a situação de plena carga, né, como a gente viu, reduzir em 31% a conta de energia e a 50% se a escola estivesse funcionando com todas as lâmpadas e equipamentos em modo habitual. Além disso, observem, a área de telhados das escolas é muito grande, né? Como a gente vê nesse caso, mais de 1.500 metros quadrados. E a área efetiva que você precisa de uma usina para suprir as necessidades da escola é relativamente pequena, ou seja, as escolas também têm o potencial de gerar muito mais energia do que elas próprias consomem, o que pode ajudar a prefeitura a transferir, né, uma parte dessa conta de energia também para outras edificações institucionais. Então, isso realmente é muito relevante, porque a economia de energia obtida pode servir não apenas para ajudar a implementar o sistema, né, já que existe um tempo de payback, mas também para aumentar os investimentos na própria educação, na saúde, em outras áreas, né, que sejam necessárias. Próximo. Essa equipe, né, são professores da área de arquitetura e engenharia mecânica, no caso específico, a professora Elizabeth é uma das maiores conhecedoras, né, na área de energia solar do país, especificamente do estado. É muito importante observar, né, a participação dos discentes, porque é uma oportunidade ímpar para nós, né, de colocar os estudantes aplicando aquilo que eles viram nas disciplinas, e a gente teve, né, toda a participação de gestão e negociação, né, com esses parceiros da Ana Caetano e do Júlio, né, que acompanharam todo o processo como representantes, né, da Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigada, eu fico à disposição, né, se tiverem mais alguma dúvida. Obrigado, professora, pelo panorama também, né, pela apresentação. Achei muito interessante a hora que você comenta, né, sobre como transformar, como seria, né, transformar o potencial, como realmente fazer, né? Eu acho que na maior parte das vezes é a grande dúvida, é a grande dificuldade também, porque o potencial, de certa forma, é fácil de ser localizado, mas como realmente transformar isso, né, em ação é uma parte mais complicada. Mas, enfim, seguimos agora para a próxima painelista, né? A senhora Maria Cantori, que ela é diretora de Relações Internacionais do município de Rosário, que fica na Argentina. Maria, então, a palavra está com você. Muito obrigado. Thank you very much. We have a presentation. Perfect. Thank you very much to the City of Belo Horizonte. It's a pleasure to continue collaborating with you. And well, today we wanted to talk about some policies in energy efficiency and energy and renewable energies we have in the city of Rosario, Argentina. We can go to the next one. So we have a climate action plan, which is called Rosario 2030.
And in the greenhouse gases inventory, we saw that most of the gases come from energy consumption and production. Nonetheless, we have a problem in the cities in Argentina because most of the energy production comes from the provinces or the country. So it's difficult to implement new policies because we don't have a local company on energy. But nonetheless, we are having different strategies to work on that. So we have the climate action plan with certain objectives. Another interesting laws we have, it's a local law on energy efficiency for new buildings. This has been implemented since a few years, and we have seen good results in the consumption of energy. So every new building has to have certain standards, and we have had a good results with the companies that build these new buildings. So we have good results in that. And we also have a provincial law in building labeling and labeling in energy that we hope it's being implemented so we can do that in the city. We think that's really innovative, and we have a lot of good results from that. We can go to the next one, please. So in the local climate action plan, we have certain objectives. Some of them are really advanced right now, and some of them are still in the process. So we have the objectives of having 100% new buildings with energy efficiency. Also 500 buildings with voluntary efficiency labeling or energy labeling. To have 100% of the public lighting to be LED, and 800 companies working with energy efficiency standards. Related to the first objectives, we are measuring real time the energy consumption in 3 buildings. This has been implemented 1 year ago, and we are seeing good results from that. Mainly because we see that we can have good energy consumptions reductions, that some of them are really cheap, really accessible. So with these measurements in real time of the consumption, we can do some adjustments and really save money, but obviously contribute to our environments by consuming less energy. So that's something we are really proud of, and that we hope this year and next year we can continue to have more buildings with this monitoring of the public buildings. Related to public LED lighting, we are really moving forward with our own investments from the city and also from provincial money. We are approximately right now arriving to 30% of LED lighting in the public space, and it's also remotely controlled. So we can also be efficient in when we turn on the lights and when we turn off them. So we are really promoting that. We are this year we're mostly having all of our avenues or big streets with LED lighting, which is really an important issue for us. We can go to the next one. And also in energy, we have some objectives related to the amount of units we have to be installed. Also to have 100% renewable energy in the city hall, and also to, as I mentioned, to create a department of energy, since in Argentina in general we have provincial departments of energy. We think that we have to give this step to produce energy locally, and of course, as one of the panelists was mentioning, also to promote distributed generation. We think that will be a big issue for us to promote that local companies and private families can produce energy,
And our province has been one of the first ones to have these prosumers policies. So we think that's one of the big ways to go. If we go to the next one, please. So some of the things we have been doing in the last few months, this year we did a course, online course with Mercocidades on heat island effects. And we found out that there's still a lot of knowledge to be created in heat islands. We worked with the local Universidad Nacional de Rosario, the National University of Rosario, looking for knowledge in this area. And we opened this course to people from all Merco cities. And we found out that there was a lot of interest in this. More than 400 people this course that not only focused on heat islands, but also in energy labeling and energy efficiency for public buildings. So we found out that there's still a lot of way to go, but we found some of new ways to promote the exchange between the academic sector and the public sector. We go to the following slide, please. And we also have a 100% renewables project with ICLEI, which has a really big goal to have 100% renewables in 2050. We already signed that agreements, but we have been working with in a collaborative way with different actors from the city, from public companies, private companies, the academic sector, on setting the objectives. It's a big goal for us, but we have to know how we want to achieve that. Rosario is one of the 3 cities in Latin America to be part of this project. And we want this to be a contribution to Argentina's NDCs. But we really have to set this roadmap in the ways we want to achieve this percentage of renewable energies. And of course, the first thing will have to be, and it's energy efficiency, we believe, but also to promote new ways of private companies and families to implement renewable energies in their homes. We go to the following slide. And well, that's the end of the presentation. I wanted to tell just a few of the policies we've been implementing as the LED lighting, the different courses, and the monitoring in real time of the public buildings. We think some of these might find interesting for you, and I'm open to any questions. Thank you. Muito obrigado, Maria, pelas contribuições, pelas atividades desenvolvidas aí em Rosário. Acho que fica mais evidente, né, depois de todas as apresentações, como que também qual é a importância, né, da interlocução entre a academia, o setor privado, o setor público também, para desenvolver todas essas atividades, né, e atingir todo o sucesso, né, para que essas energias renováveis, né, essa eficiência energética seja cada vez mais notória nas cidades, e até que para que esses recursos, né, sejam destinados também para outras atividades no futuro e sejam melhor aproveitadas também. Agora, a partir desse momento, a gente vai dar início a um debate moderado com todos os painelistas, né? O senhor Henrique Castilho teve que se ausentar. Eu acredito que alguém da equipe dele, não sei se poderá substituí-lo, né? Poderá entrar no lugar dele para possivelmente responder alguma pergunta. E, inicialmente, eu queria saber se a professora Eleonora, se Maria, vocês teriam alguma pergunta para fazer entre vocês mesmas também, ou se a gente pegaria alguma pergunta que chegou aqui para a gente através do chat. Bom, na verdade, eu tinha uma curiosidade, né? A gente já viu alguns sistemas muito interessantes
onde a rede de iluminação pública recebe também sistemas solares ou eólicos para estocar energia durante o dia, né, para usar durante a noite. Então, eu queria saber se, no caso de Belo Horizonte, a Sudecap fez algum tipo de pesquisa ou tem intenção de fazer no sentido de, pelo menos, testar, né, se algum desses sistemas poderia ser implementado na cidade, né? Porque, do ponto de vista da iluminação pública, esse tipo de novos sistemas, né, de posteamento pode ser bastante interessante. A gente viu, né, que a economia de energia gerada pela troca do tipo de lâmpada em si, né, foi capaz de economizar mais de 50% de energia, mas isso não quer dizer que a gente ainda não tem um potencial grande, né, de substituição da própria fonte energética, né? É mais uma curiosidade. Não sei se tem alguém aí, né, da Isso que eu equipe. gostaria de verificar se tem alguém. Oi. Felipe, sou eu, Patrícia. Ei, Patrícia. Se quiser, fica à vontade para ligar a câmera aí e participar com a gente. Tem o Ricardo também, que vai complementar a minha fala. Felipe, bom dia a todos. Obrigado, Patrícia. Deixa eu arrumar a câmera aqui, né? Igual o Henrique falou, Leonora, nós temos um contrato de PP de iluminação pública. Né? Nesse contrato, no momento, é só as trocas de vapor de sódio, de mercúrio para LED. Não quer dizer que no futuro a gente estude isso que você citou aí, entendeu? Mas nesses 20 anos de contrato, vai ser por troca de LED, né? E daqui a 10 anos a gente vai fazer uma nova troca, o contrato prevê isso, entendeu? Como as coisas vai modernizando, os equipamentos vai melhorando, então a gente vai trocar. Tem os estudos para isso. Patrícia, eu fiz essa provocação porque... Mas eu tenho uma provocação, porque eu fiquei muito incomodada quando eu puxei os dados lá da Associação Brasileira de Energia Solar e vi que Belo Horizonte está em 10º lugar em termos das cidades que mais produzem, né, energia de conversão. Eu falei, mas como assim? Né? O Estado está em primeiro lugar, Belo Horizonte está em 10º. Não é possível, nós temos que jogar Belo Horizonte para o primeiro lugar, né? Então... O Ricardo pode complementar que ele faz esses estudos, mas ele faz com o pessoal da ICLEI, com o pessoal do Pré-Gé, né? Como é que é, Ricardo? Esqueci agora. Ricardo. Aí. Prazer estar aqui na foto. Respondendo a pergunta da professora Eleonora, essa é uma solução bastante interessante para a iluminação pública, né? E demanda toda uma estruturação da cidade para tal, né? Existe no Brasil uma aplicação da utilização de energia fotovoltaica para a iluminação pública, principalmente em estradas, em rodovias, em acessos maiores, ou mesmo no ambiente rural. Existe aí algumas iniciativas, né, em termos de iluminação pública, utilizando a energia fotovoltaica. Em Belo Horizonte, especificamente, além do que a Patrícia falou, né, gente, existe o próprio contrato, ele tem um período de 20 anos de duração, um contrato aí de gestão da iluminação pública por parte da iniciativa privada. A gente está no 5º para o 6º ano de contrato, né, e daqui a 4 anos haverá um momento de revisão, né, das tecnologias utilizadas, e nada impede que isso aí possa ser tomado como um ponto de partida para isso. Entretanto, né, o modelo da iluminação pública em Belo Horizonte
quando existiu, né, a migração do patrimônio da CEMIG, do Estado, para o município, né, por força da resolução da ANEEL, os equipamentos de iluminação pública, eles restringiram-se aí aos braços, né, de iluminação pública, as lâmpadas e suas estruturas de construção, né, e o poste, né, ele continua sendo da CEMIG. Somente a gente tem hoje em Belo Horizonte 95% dos postes na cidade são de propriedade da CEMIG. Apenas 5% são propriedade do município, principalmente grandes avenidas, praças, jardins e parques municipais, né? Isso dificulta um pouco isso, porque a utilização da energia fotovoltaica para a geração de iluminação, ela demanda uma estrutura do poste, né? Ela demanda ou que o poste seja especialmente, né, projetado e construído para tanto, ou depende, no caso de postes já existentes, de uma adaptação para isso, né? Então, a aplicação disso na cidade, ele teria que envolver também mais esse ator aí, né? Mas é uma excelente ideia e eu acredito que para o futuro é o que vai ser levado mesmo em consideração, além de outras tecnologias aí de geração de luz que possam ser mais baratas que a LED. E só complementando, né, o PREGE, né, que é uma estrutura formada, né, para ações de redução dos efeitos de gás estufa, ele está com iniciativas muito interessantes para alavancar aí a utilização de energia fotovoltaica em Belo Horizonte, inclusive expandindo, né, o projeto bem-sucedido aí da escola que a senhora citou, né, para outras escolas municipais e outros próprios municipais também. Além disso, as iniciativas podem passar por incentivo aí à população e às empresas através de adoção de selo verde e outras iniciativas. Então, eu acredito que, embora em décimo, acho que até aí 2030 a gente deve subir umas posições aí. Muito obrigado, estamos à disposição. Fiquei horrorizada com o nosso 10º lugar. Não pode, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de ler aqui uma pergunta que foi destinada para Maria, para a gente finalizar aqui nosso painel. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo, né? Bom, quais são os desafios enfrentados pelo município de Rosário em relação ao processo de renovação energética e como a cooperação internacional entre governos e o terceiro setor podem contribuir para a superação desses desafios? Thank you very much. I think the biggest challenge is what I mentioned before, that we don't have a public company in the city, but we will have to overcome that challenge, I believe. And well, one of the biggest factors obviously is money. We are still having a lot of subsidies for oil and oil produced energy. So it's still not always cheaper to produce renewable energy. That's why I believe that both national, provincial and local governments have to give incentives to private companies and families and houses to promote energy, distributed generation of energy. I think that will be one of the biggest things. And we're also having some projects on how you can share energy between a certain block or certain group of houses. I think that's something that we also have to learn how to do, and at least have a pilot project to know how we can share energy between a certain neighborhood or a group of houses. Muito bem.
A gente tem 2 minutinhos, acredito que dá tempo de ler só mais uma pergunta aqui para a professora Eleonora. Como a sociedade civil pode ser inserida no processo de renovação energética no município de Belo Horizonte? Acho que dá para responder nesses 2 minutinhos, professora. Obrigado. Já existem estudos aqui para Belo Horizonte, inclusive, mostrando a viabilidade de se transformar a malha urbana em malha geradora de energia. Isso é um dos grandes desafios, né, da Agenda 2030 das cidades. Nós precisamos fazer com que as cidades se assemelhem a ecossistemas naturais. Então, a própria malha urbana pode ser malha geradora de energia. A gente não precisa buscar energia lá em Itaipu. O que eu quero dizer com isso? O sistema energético brasileiro ele tem que ser usado para gerar riqueza, para ser aplicado no setor primário e secundário. A cidade, ela própria, né, pode gerar, principalmente considerando, né, que as edificações residenciais são as edificações que mais impactam a curva de carga das concessionárias de energia. Então, seria muito interessante que a gente tivesse políticas públicas onde as edificações residenciais, principalmente, fossem estimuladas a se transformarem em geradoras de energia interligadas à rede, abastecendo a rede da cidade. Isso é perfeitamente viável. Não apenas nos edifícios altos, mas também nas edificações unifamiliares. E aí, nesse sentido, a gente tem iniciado agora um trabalho na região do bairro Movarão Reis, né, onde está lá a escola municipal, para ampliar o uso de energia solar da escola, usando o exemplo da escola, para a comunidade como um todo. Isso tem também algumas implicações, que é o seguinte, é você aumentar a segurança do sistema, porque a gente sabe que nessas comunidades há muitos gatos na rede, ou seja, o pessoal puxa ilegalmente a energia, porque não consegue pagar a conta. Então, nós precisamos inserir, né, esses consumidores no sistema, vamos dizer assim, regular, de tal modo que eles, que a gente tenha na cidade como um todo uma condição efetiva, né, não apenas de eficiência, mas de segurança energética, de acesso à energia para todos, principalmente para os mais pobres. Então, isso é viável, principalmente do ponto de vista da conversão de energia solar para a térmica, ou seja, para a água do banho, né, para o aquecimento de água do banho, isso já é uma realidade do ponto de vista financeiro, né, existe total condição de fazer isso para as famílias de baixa renda, né, até 2 salários mínimos, e agora a gente está testando a conversão fotovoltaica através de sistemas PVT, que são sistemas que integram o fotovoltaico com o solar térmico exatamente para a implementação em edificações residenciais, né? E a gente quer demonstrar que isso é possível de ser feito também para baixa renda, quando a gente considera o volume gerado numa comunidade como um todo. Então, individualmente, isso pode ser difícil de ser feito, mas quando a gente escala para uma comunidade, isso passa a ser viável. Então, é aquele compromisso que a gente tem que ter, né, entre uma ação do ponto de vista da política pública e uma iniciativa, por exemplo, individual de um único consumidor, né? Então, a gente tem que olhar a cidade por esses vieses, né? Existe uma capacidade geradora muito grande nessas comunidades e, em geral, né, nas áreas residenciais que formam a maioria do tecido urbano das cidades. Maravilha, muito obrigada, Eleonora. Infelizmente, a gente está com o tempo um pouco
corrido, mas eu, de qualquer forma, queria agradecer, né, todos os painelistas, né, para o professor Eleonora, Maria, também ao senhor Henrique, né, teve que se ausentar, mas agradecer a equipe aí que ficou à disposição com a gente. E, enfim, agora a gente vai ter um pequeno intervalo aí de 5 minutinhos. Queria convidar vocês para o próximo painel também, né, caso tenham disponibilidade de transporte urbano, e declaro essa sessão realizada com sucesso, viu? Muito obrigado. Obrigada a todos.